você chegou aqui mais uma vez para sentar no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Nós estamos felizes porque temos sentido a cada manhã o Senhor Jesus Cristo nos conduzindo a Canaã Celestial. E é com esse sentimento de alegria, de satisfação, de estarmos fazendo a vontade do nosso Deus, que vamos dar início a mais um culto de adoração, somente aquele que merece ser adorado por cada um de nós. Bom dia, Roberto. Bom dia, Lu. Bom, nós vamos então darmos início a esse momento, né, com 2 orações. Eu convido vocês, então, a nesse momento, fazermos 2 orações. Roberto, eu vou fazer, então, a primeira e você faz a segunda, ok? Elô, Ok. só um Oi. minutinho. Aí esse hino que eu compartilhei é só para abertura. Vou ter que compartilhar o primeiro hino. Ok, então, Tá gente. bom? Porque eu achei que esse hino já era o hino... Não. Só para introdução, para... Não, então nós vamos dar aqui início, né, com o nosso hino e daqui a pouco faremos as orações. Então, bom dia a todos, para aqueles que chegaram, que Deus possa estar com você, que Ele possa mais uma vez falar ao seu coração. Como é bom sentar aqui na banquinha da Escola de Jesus Cristo e mais um dia estarmos aprendendo daquilo que Ele deseja nos ensinar para o dia de hoje. E é com esse sentimento que nós vamos, então, darmos início com 2 orações. Roberto, muito bom dia. Bom dia, Lu. Então, agora nós vamos fazer 2 orações. Eu faço aqui, então, a primeira e você faz a segunda, ok? Ok, Lu. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos muito felizes porque o Senhor nos acordou, porque eu só tenho um objetivo, que é falar aos nossos corações. O Senhor deseja continuar nos ensinando o caminho que devemos andar. O Senhor não deseja, Senhor, que nos percamos com o nosso próprio eu, com o nosso egoísmo, e é por isso que o Senhor está nos conduzindo a cada manhã para esse banquinho dessa escola, pois o Senhor deseja ardentemente que nós andemos contigo, acordemos contigo. Continue, Senhor, através do teu servo, a falar aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a tomar uma posição de plena obediência a Ti, neste dia especial que é o dia da preparação. Que o Senhor possa ser com cada adorador que aqui chegou. E também, Senhor, mande o teu Santo Espírito até aqueles que ainda não acordaram, mas que precisam de ouvir essa mensagem. Abençoe também aquelas pessoas que vão ouvir mais tarde através do YouTube. Nós te clamamos que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer ao Senhor por mais um dom da vida que o Senhor nos proporciona hoje, de estarmos aqui novamente na sua igreja, vamos dizer assim, pois nós estamos aqui unidos entre irmãos, amigos, adorando o Senhor todos os dias. Pai querido, nos mantenha firme nesse propósito, que essa sala possa ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas e que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. Também agradecer a tudo que aconteceu, das meninas ter ido, voltado bem, e o trabalho ter sido feito. Pai querido, nos ajude também a conseguir completar a obra que nos é dada, né? O Senhor nos mostra que os anjos gostariam de fazer o que nós estamos para fazer.
Pai querido, não deixe que nós negligenciemos essa obra, que nós possamos finalizá-la o quanto antes para muito em breve ver o Senhor nas nuvens do céu. Bom, hoje o tema é muito bom, muito bonito. Vamos mostrar aqui alguns privilégios e direitos que o Senhor nos proporciona. Possamos pegar esses privilégios, esses direitos e ver que não importa o que nós precisamos deixar, vale a pena para termos esses maravilhosos privilégios e direitos, Pai. Muito obrigado por tudo, nos deu um ótimo dia de preparação. Amanhã, um sábado, direi tudo em sua presença, e que nós possamos, assim como o pastor viu que quem guarda o sábado vive mais, que nós possamos guardar o sábado da melhor forma possível, para estarmos vivendo mais e levando a sua mensagem mais ainda às outras pessoas. É isso que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Roberto, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meus irmãos. Tô aqui, cabelinho aqui, ó, te deu uma cortadinha. Vamos lá. Hoje o tema é muito bacana, vou postar para vocês aí. É um tema para dar uma revigorada na fé aí. O pessoal vê que a gente tem tanta bênção, mas tanta bênção, que Deus está nos proporcionando, que nós não podemos ficar brincando, não. É bênção, hein, irmão? Hoje vocês vão ficar felizes aí na vida. Muita bênção, muita bênção. Eu vou ter que mostrar algumas, porque senão a gente passava o dia aqui de tanta bênção que Deus proporciona para nós. Então eu vou pegar algumas aqui, ok? Vocês estão vendo aí na tela, tá tudo bom? Deixa eu só dar uma conferidinha para mim aí. Parece que tá tudo certo. Vou só pôr aqui agora para mim. E aqui, aí. Bom, pessoal, vamos começar então. É um tema muito, muito... Eu acredito que vocês vão gostar muito, não tem como não gostar de um tema onde fala de privilégio e direito. Todo mundo gosta de privilégio, todo mundo gosta de ter os direitos. Se você tem um direito, se você falar isso numa empresa, alguém te demitiu, e você tem o direito de receber tudo bonitinho ali, conforme a lei do nosso país, e a pessoa não quer te pagar, então você, de alguma forma, vai conseguir esse direito, porque é um direito. Direito é direito e você tem que ter aquilo ali em sua posse, correto? E os privilégios são algo que você vai recebendo e muitas vezes nem sabe por quê. Muitas vezes acontecem algumas coisas maravilhosas na nossa vida, é um privilégio. Nós vamos ver aqui que só de nós estarmos aqui hoje na sala vivos não é um privilégio de Deus. Nós vamos ver isso muito em breve. E nós não merecemos o privilégio, mas nós temos os privilégios. Então, privilégios, nós vamos ver aqui no final, eu vou dar um resuminho, e vocês vão ver. Privilégios são coisas que estão acontecendo já. Direitos são coisas que vão acontecer. Tá bem? Então, nós vamos ver aqui alguns privilégios. Tem N privilégios, tá? Mas nós vamos pegar alguns aqui mais importantes. Tá bem? Nós precisamos entender também o quanto a palavra de Deus é fundamental em nossa vida, certo? Eu comecei uma série lá no canal, tá? A importância da palavra de Deus. Nós vamos ter várias pregaçãozinhas ali de 25, 30 minutos pontuando isso, tá? Então nós já fizemos a Levante, inclusive já fiz para vocês aqui, que a palavra de Deus nos ressuscita. E nós temos ali por que a palavra de Deus é importante. Vou dar um panoraminha rápido para vocês. Lá em João 1, de 1 a 3, diz que a palavra é quem? A palavra é Jesus. Ou seja, se a palavra é Jesus, Jesus é a pessoa mais importante para nós, certo? Então, a palavra é mais importante também, porque a palavra é Jesus. Nós vimos lá em Salmo 118, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa lâmpada. Você pode trocar a palavra por Jesus, vai dar a mesma coisa, porque a Bíblia nos mostra que a palavra e Jesus estão interligados. Toda a palavra de Deus fala sobre Jesus, então logo a palavra é Jesus. Também nos diz lá em Salmos que a palavra é pro simples, ou seja, até a pessoa mais simples, que não tem letras, que não tem
norma culta, na norma da nossa língua, ou não consegue ler, essas pessoas também se gracejam na palavra de Deus. Por quê? Porque é Jesus. Então a pessoa não precisa saber ler, escrever, ou ter um expert para ser conhecedor de Jesus, né? E nós vemos também em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de Jesus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, é isso que nós vamos mostrar agora. Nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento para ver alguns pontos muito interessantes. E nós vamos iniciar a nossa escalada lá em Efésios 1, de 1 a 3. Vocês vão ver aí que eu vou colocar algumas cores. E vocês vão entendendo essas cores conforme nós vamos passando, tá bom? Mas o verde vai ficar em torno ali de Deus, o vermelho mais escuro vai ficar em torno de Jesus, o roxo aí é diversos, tá bom? É diversos, é coisas assim mais relacionadas a nós, tá? E nós vamos caminhando aqui nas cores, tá bom? Mas sempre que você vê um verde, tem relação com o pai. Sempre que você vê um vermelho escuro, tem relação com o filho, tá bem? Então vamos lá para vocês entenderem. Quando vocês veem um vermelho forte, é Satanás, e assim por diante, tá bom? Para facilitar a compreensão de vocês o máximo possível. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem o texto base para hoje. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos lá. Quem nos abençoa? Prestem muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é a base para nós conseguirmos entender nossos privilégios e direitos. Quem nos abençoa baseado nesse texto? Pode participar aí. Escreva no chat, dá uma ligadinha no mic aí, que hoje eu quero que vocês interajam comigo. Quem nos abençoa baseado nesse texto? Quem vocês acham que... O Pai. Boa, irmão. Então, ó, o Pai nos abençoa. Por meio de quem? Por meio de quem que o Pai abençoa? Exatamente. Por meio de Jesus. Isso vai ficar claro aqui. O verso 4 vai deixar isso escancarado. Mas vocês já dá para perceber. Bendito seja o Pai. Por meio de Jesus, ele nos abençoa com algumas coisas. Deus só abençoa com algumas. O que o texto está nos dizendo? Que Deus nos abençoa com todas as bênçãos. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse momento, meus irmãos, que eu e você somos incapazes de abençoar alguém, porque todas as bênçãos vêm de Deus. Ok? Isso é bom para a gente entender que se nós abençoamos alguém, não é nós, e sim Deus, né? Cristo em nós. Gálatas 2:20, nós vamos ler um pouquinho esse texto mais à frente. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que nós não podemos nos abençoar ou abençoar ninguém, porque somos incapazes. Aqui o texto diz que todas as bênçãos vêm de Deus. Amém? E amém por isso. Então, isso é muito importante para nós entendermos. Então, texto, verso 3. Porque o 4, nós vamos ter luz do 3 para entender o 4. Então, nós vamos avançar agora por Efésios 1:4. Efésios 1:3. Deus, o Pai, nos abençoa com todas as bênçãos por meio de Cristo. Ok? Agora vamos ver a primeira dessas bênçãos. Efésios 1:4. Diz o seguinte: conforme
Eu coloquei entre parênteses aí para vocês entenderem quem é. Conforme ele, que aí é o Deus, nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, ok? Antes da fundação do mundo foi escolhido Jesus, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, ok? Agora vamos lá entender isso aqui. Então, ó, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo por meio de Jesus. Então, o plano da redenção nós sabemos que foi resolvido antes mesmo do pecado adentrar no mundo, certo? Então, antes da fundação do mundo, Jesus já estava preparado para morrer por mim e por você. E Deus nos escolheu através disso, porque Deus abençoa, vocês vão entender agora, santo e sem culpa diante do Pai. Ou seja, Deus quer que eu e você sejamos separados e sem pecado diante do Pai. Ok? Esse sem culpa é sem pecado. Tá bem? Então, ó, Deus nos escolheu por meio de Cristo antes da fundação do mundo para que sejamos santos e sem culpa diante dele em algum momento que nós ainda vamos chegar. Ou seja, quando nós vemos a história de Adão, é exatamente isso que Adão fazia. Adão, ele era uma pessoa que era separado e não tinha pecado. E ele vivia ali, né, na presença, não do Pai, mas de Cristo, porque era Jesus que estava ali. Nós vamos ter uma das bênçãos que vai ser ver a face do Pai. Ninguém nunca fez isso na vida. E ninguém, nem anjo, nem ninguém. Ok? Se vocês pegarem, tem alguns textos, História da Redenção, o próprio livro, o Verdade sobre os Anjos, no 4º capítulo, diz que Deus está numa luz inacessível, uma nuvem inacessível. Então, nem anjo, ninguém vê Deus. Ok? O Pai. Somente Filho e Espírito Santo. O restante nunca viu. Nós seremos o primeiro. Essa é uma das bênçãos que eu não coloquei no nosso slide, porque eu quero pontuar outros pontos hoje. Mas essa daí é uma das que nós teremos, ok? Está lá em Mateus, no Sermão do Monte. Bem-aventurado os mansos, porque os pacificadores, né? Porque eles verão a Deus. Então, pensem nisso aqui, ok? Deus nos escolheu por Cristo, porque se fosse eu e você, não teríamos sido escolhidos. Então, ó, nós vamos entender aqui por meio de Cristo. Sempre vai ter por meio de Cristo. Agora, tem uma palavrinha-chave aqui que é em amor. E o que eu gostaria de mostrar para vocês? Vocês acham que que Deus nos ama assim como ama Jesus? O que vocês acham? Vocês acham que Deus, o Pai, tem o mesmo amor por Cristo como tem por mim, por você? O que vocês acham? Vocês acham que o Pai ama eu e você do mesmo jeito que ama Jesus? Nós vamos mostrar isso na Bíblia. Eu queria ver vocês aí se vocês acham que sim ou que não. Dona Elô falou que sim. Vamos ver isso aqui. Antes de ver esse ponto, eu gostaria que vocês vissem o verso 5. Depois nós vamos ver se Jesus ama eu e você como ama Jesus ou não. Mas antes de nós irmos lá em João ver isso, nós vamos entrar no verso 5. Mas uma coisa que vocês precisam entender aqui, e por mais que seja duro, eu preciso falar isso. Quem diz que nós não podemos vencer todos os nossos pecados, está chamando Deus de mentiroso. Porque aqui já está dizendo, esse é um dos textos, Efésios 1:4 é um dos milhares de textos que nos mostram que Deus pode sim nos fazer sem pecado. E isso é uma bênção celestial. É uma bênção que Deus nos proporciona. Ok? Isso é um privilégio. Então, entenda, o nosso primeiro privilégio de hoje é que Deus
nos faz irrepreensíveis. Deus nos faz sem culpa. Esse é o primeiro privilégio. O poder de Deus nos faz sem culpa, para que nós fiquemos diante dele muito em breve na Nova Jerusalém. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o verso 5, porque vocês vão ver o segundo privilégio de hoje. O segundo privilégio de hoje está em Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo, ou seja, o Pai, segundo a complacência da sua vontade. Vamos lá, porque esse texto aqui é muito mal usado para dizer que nós somos predestinados. Deus arruma ali e já era, não tem mais o que fazer, mas vocês vão entender isso com o texto já de João. Eu vou conseguir interligar para vocês entenderem bem. Mas a nossa bênção aqui, o nosso privilégio, é que nós somos adotados. Eu e você somos filhos de Deus. Mas como que eu e você somos filhos de Deus? Se nós estivermos fazendo Efésios 1:4, sendo sem culpa. Ok? Então, é uma interligação ali. Deus quer que eu e você sejamos separados e sem culpa. E isso nos faz filhos de Deus. Por meio de quem? Nunca é por nosso meio. Sempre vocês viram no verso 3, por Cristo. Vocês viram no verso 4, por Cristo. E vocês viram no verso 5, por Cristo. Ou seja, eu e você somos simplesmente um instrumento. Quem tem que operar para nos fazer ser filhos de Deus, para nos levar ao Pai, é Cristo. Então, elimina esse negócio de eu consigo, eu sou, eu não sei o quê. O eu não existe para um cristão que vive para Cristo. É Cristo em nós. Tudo é por meio de Cristo. E vai ficar claro isso. Ok? Nós vamos ver vários textos aqui que vai nos deixar claro que se fosse por mim, Deus não faria nada. Mas por meio de Cristo, ele nos faz tudo. Mas nós vamos chegar a isso com calma, tá bem? Então, não dá para eu e você ficar praticando pecado e achar que nós somos filhos de Deus. Ok? Não tem como. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que, Roberto, você está dizendo isso? Vamos lá em João 8:44, onde fala sobre Satanás. E olha que texto forte. Ok? Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é um mentiroso, o pai dela. Dela quem? Da mentira. E Jesus ainda completa o texto, e porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Então, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. E para ser filho de Deus, temos que estar sem culpa. Para ser filho do diabo, temos que estar culpados. Estão compreendendo? O texto está bem aí, está bem claro. Eu espero que vocês estejam entendendo. Nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos do diabo? Agora, para vocês entenderem aquele predestinou. O que acontece nessa prática do predestinar, Roberto? Vamos lá. Vamos supor aí que eu e vocês caímos. Ou seja, quando nós caímos, nós somos filhos do diabo, certo? Fizemos a vontade do diabo, porque Deus não peca. Então, ele não quer que eu e você peque, logo, se nós pecamos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Entenderam? Então, pecamos, Roberto pecou. Então, ele fez a vontade do diabo. Mas Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Ou seja, a graça está sempre à minha disposição para deixar de ser filho do diabo e ser filho de Deus. Isso é o predestinou. O predestinou é que Deus não encolhe a sua mão. Ele pecou, agora ele vai para o inferno. Não. Ele está com a mão lá, sempre te chamando para ser o filho novamente. Esse é o predestinou. Por mais que eu e você não queremos ser de Deus, Deus sempre está de mãos abertas para nos receber. E amém por isso.
Então, Deus, ele nos predestinou. Agora deu para você entender a parte do predestinou? Por mais que eu e você sejamos filhos do diabo, em algum momento, ou ainda seremos, porque somos falhos, Deus sempre está com a mão à sua disposição para que você volte a ser filho de Deus. Ok? Então, o predestinou aqui quer dizer isso. E não que eu e você somos salvos e pronto, podemos fazer o que quiser, Não tem nada a ver o predestinou com esse ato, tá bem? E sim que Deus nos predestinou, ou seja, ele nunca vai deixar de nos tentar atrair a ele, tá bem? Beleza? Acho que nós cumprimos aqui a parte do predestinou, acho que deve ter ficado claro para vocês, tá bom? Agora eu digo para vocês, somos de Deus por intermédio de Jesus. Vocês sabiam que Jesus não é filho de Deus, né? Não é biologicamente filho de Deus. Vocês sabiam disso. Vamos lá. Por exemplo, Judas é chamado de filho da perdição. Ele é filho do diabo? Biologicamente? Não. Mas ele faz o que o diabo faz, logo ele vira um filho do diabo. Aí esse texto é a mesma coisa. Vosso pai é o diabo, porque fazeis o desejo de vosso pai. Ou seja, se eu faço o que o diabo gosta, eu sou filho do diabo. Se eu faço o que Deus gosta, eu sou filho de Deus. Outro, Tiago e João eram filhos do trovão. Por quê? Eles eram de fato filhos de um trovão? Não, mas eles praticavam atos como trovão. Então, Jesus fala que eles eram filhos de trovão. Jesus, então, é filho de Deus por quê? Porque ele pratica as mesmas obras de Deus, o Pai, tá bem? Então, o Jesus, ele não é um filho biológico. Mas vamos entender aqui como a maioria entende, que Jesus é filho de Deus, ok? Vamos lá, para vocês entenderem um outro ponto. Agora entra aquilo lá que eu falei para vocês. Se Jesus é filho de Deus, será que ele nos ama da mesma forma que ama Jesus? Uma outra pergunta que eu faço para vocês. Se Jesus é filho de Deus, ele é o Filho Supremo. Será que Deus quer eu, como filho, que seja como quem? Se Jesus é o filho máximo, é o filho principal, eu e você somos os filhos por adoção. Quem que Deus será que quer que eu e você imite? Será que ele quer que nós imitemos quem? Logicamente que é o filho principal. Então, aqui já dá uma luz para nós de quem eu e você precisamos imitar. E a própria Bíblia diz isso, o próprio Cristo nos diz isso. Sejam meus imitadores, né? E aí Paulo ainda diz, Paulo diz isso, né? Sejam meus imitadores. Ele nem fala que ele quer imitar Jesus, ou seja, Paulo já não estava vivendo Paulo já. Quando ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, oxe, o pessoal pode falar, nossa, Paulo é... Mas não, Paulo já tinha morrido para ele, Gálatas 2:20 já estava reinando. Então, quando ele fala, sejam meus imitadores, é porque ele já vivia Cristo. E é isso. E nós necessitamos avançar nesse caminho. Agora vou provar para vocês se Deus gosta ou não da gente como gosta de Cristo. Se ele ama a mim e a você como ama Cristo. Vamos lá. João 17:23. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Olha aí que maravilha, meus irmãos. Quando eu e você se dedica a obedecermos o que Deus pede, nós somos os seus filhos e Deus nos ama da mesma forma que amou e que ama a Jesus. Estão percebendo? Que dádiva, que bênção para mim e para você. Somos amados da mesma forma como Cristo, mas precisamos estar cumprindo os versos 4 e 5 do capítulo, né, do Efésios que nós acabamos de ler. Se nós obedecermos ao Pai, somos seus filhos. Se nós não obedecermos, somos filhos de quem é o mestre da desobediência. Ok? Tem um texto do irmão White que eu achei bem pertinente para nós agora.
diz o seguinte: a unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade nem de um nem do outro. No espírito, no desígnio, no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Isso aqui é importante. Esse texto, inclusive, vocês conseguem usar para mostrar aí, ó, que o Espírito Santo é uma pessoa, ok? No espírito, no desígnio, no caráter, eles são um, porém não em pessoa. Então aqui já está um texto escancarado dizendo que o Filho, o Pai e o Espírito Santo são pessoas distintas. Só que eles são um em caráter e no desígnio. Participando no Espírito de Deus, conformando-se com a lei do Senhor, o homem se torna participante da natureza divina. Cristo leva seus discípulos à viva união com ele e com o Pai. Pela atuação do Espírito Santo onde? No que o nosso Hélio Potin disse, na mente. O homem se torna perfeito em quem? Em Cristo. Então, você quer ser perfeito em Cristo? Precisamos ouvir o Espírito Santo. Para ouvir o Espírito Santo, nós precisamos deixar de ver besteira, deixar de ouvir, de comer. Isso vai deixar a nossa mente mais limpa e nós vamos ouvir melhor o Espírito Santo. A unidade com Cristo estabelece um vínculo de unidade uns com os outros. Essa unidade é a mais convincente prova para o mundo quanto à majestade e à virtude de Cristo. E o seu poder de tirar o quê? De tirar o pecado. Então, meus irmãos, Jesus tem poder para nos eliminar os pecados. Isso não tenho dúvida. Através do Espírito em minha mente, ele nos transforma em pequenos cristos. Só que para isso nós precisamos deixar muitas coisas que nós ainda não deixamos. E eu sei que cada um de vocês sabe do que eu estou falando. Deus vai nos ajudar com todas essas coisas que nós necessitamos ainda abandonar, para que nós possamos ser unidos a Cristo. João 15, 9 e 10. Olha o que João 15, 9 e 10 nos diz. Olha, aqui agora eu vou mostrar para vocês como Deus nos amar como Cristo. O que nós precisamos fazer? Jesus mesmo nos diz, 2 capítulos antes, de dizer que Deus nos ama como ama Ele. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O azul aí é o permanecer, porque a chave está aí. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como que eu permaneço no amor? Se vós guardardes os meus mandamentos. Ou seja, se eu obedecer a Deus, eu permaneço no amor. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Lembra lá no verso 4? Em amor. Em amor é isso. A lei dos 10 mandamentos é a lei do amor. É a lei da liberdade, como diz em Tiago. Nós que gostamos de alguma forma, querer falar que a lei é uma lei que prende. Não, aquilo ali é um cerco de proteção. Tem uma chargezinha que eu sempre amei, quando eu vi a primeira vez. Que é alguém pulando uma cerca. E essa cerca era uma lei. Era a lei. E alguém pulando e caindo no abismo. E a pessoa dizendo, isso não é uma cerca, isso é uma proteção. E aí a pessoa pulou e morreu no abismo. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é muito verdade. A lei não é uma lei de prisão, não é uma lei de você se achar que não dá para fazer nada. Não, a lei é a lei do amor, a lei é a lei da liberdade. A lei é para nos mostrar um limite, que se nós passarmos esse limite, vamos passar mal, vamos ter problemas. Então Deus não quer que você tenhamos problema, então cumpramos a lei e não teremos problemas. Só que para cumprir a lei, entra naquilo que eu já falei para vocês, justiça de Cristo, ok? Então, o que
é bom para que vocês possam entender isso, lá no canal, no Caráter Cristão, também tem uma playlist, inclusive hoje, 4h30, vai ser o 4º tema sobre justiça de Cristo lá no canal, tá bom? E se vocês não puderem ao vivo, depois vai ficar no canal, não deixem de assistir para vocês entenderem a justiça de Cristo. 1 entre 100 consegue entender a justiça de Cristo. E nós precisamos ser esse 1% entendendo isso para conseguir colocar em prática o guardar dos mandamentos, tá bom? Então, João 15, 9 e 10. O Pai me amou como eu vos amo, mas para isso temos que permanecer no amor. O que é permanecer no amor? Guardar os mandamentos, ok? Fazer Efésios 4, ficar sem culpa diante do Pai. E isto é uma bênção espiritual, é uma bênção celeste, tá bom? Agora vamos para mais uma. Então, a gente já viu aqui que nós somos amados, assim como Cristo, por Deus. Nós podemos ter uma vida sem pecado. Nós temos nós somos filhos de Deus. Ok? Então, se obedecermos todos os pontos aqui, é se obedecermos os mandamentos, mas são nossos privilégios. Ok? Porque isso são coisas que já acontecem. Eu e você, se nós obedecermos os mandamentos, nós já somos amados pelo Pai, nós já somos filhos de Deus e nós podemos viver uma vida sem pecado, porque pecado é transgressão. Se nós estamos guardando os mandamentos, logo não estamos pecando. Ok? Então, isso aqui são privilégios para mim, para você já hoje. Vamos ver mais um desses privilégios. Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse 5, 9 e 10. Aqui nós já vamos para mais um direito, porque isso vai ser algo que vai acontecer. E eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus o teu sangue de cada família, língua, povo e nação. E nós fizemos o quê? O que Deus fez conosco? Reis e sacerdotes para nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Nós reinaremos sobre a terra. Sabe esses governantes que vocês veem aí nos governando? Nós governaremos sobre eles. Sobre essa terra, sobre tudo isso que vocês estão vendo, nós seremos os reis dela, os reis e os sacerdotes, juntamente para com Deus. Olha que maravilha. Isso daqui é um dos direitos que teremos. Nós reinaremos sobre a terra. Mas vocês acham que é só sobre a terra que a gente vai reinar? Vocês acham que é só sobre a terra? Olha que coisa boa, hein? Vamos lá. Não esqueça o tema de hoje. O tema de hoje é privilégios e direitos. Pergunto para vocês. É privilégio ser escolhido por Deus? É privilégio ser chamado por Deus? É privilégio eu e você conseguirmos ter uma vida irrepreensível? Tudo isso é privilégio. Agora vamos lá para Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Diz: Eu vi tronos e assentaram-se sobre ele, o julgamento foi-lhes dado. E eu vi almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho e por causa da sua palavra, e não haviam adorado a besta nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá. Tem alguns textos aí mesmo, do capítulo 20 até o 22, vai ter alguns textos nos mostrando que nós reinaremos não só sobre a terra, mas no céu também. Tá? Aqui é um deles, porque nós vamos estar 1000 anos aonde? No céu, e nós estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos. Aonde? No céu, ok? Então, nós estaremos reinando na terra, como diz o capítulo 5, nós estaremos reinando no céu, ok? Como está dizendo o 24. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Se nós estamos reinando durante 1000 anos no Cristo, esses 1000 anos são no céu, logo estaremos reinando aonde? No céu, ok? Então, não é só na terra que eu e você vamos ser privilegiados de ser reis, não. No céu também seremos.
Aqui está dizendo 1000 anos, mas será que é só por 1000 anos e depois a gente não reina mais? Vamos lá no capítulo 22, verso 5. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. Ou seja, meus irmãos, nós reinaremos por toda a eternidade. Aqui, meus irmãos, é só bênção. Eu só estou mostrando bênção para vocês. Não tem nada aqui a não ser bênção. A vida sem pecado é uma bênção. Ser escolhidos por Deus é uma bênção. Ser filhos de Deus é uma bênção. Reinar para todos sempre com Deus é uma bênção. E nós estamos deixando todos esses privilégios e bênçãos por coisas fúteis. Muitas vezes estamos deixando isso por causa que eu quero comer o que eu gosto, porque eu quero ouvir o que eu gosto, porque eu quero ficar fazendo o que eu gosto na rede social, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo. E nós estamos deixando essas maravilhas. E eu nem terminei, ainda tem bênção ainda demais à frente. Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. E eu não sei se vocês se atentaram à pregação que nós estamos fazendo aqui agora, esse sermonetezinho. O fato é, eu e você seremos maiores que os anjos. Vocês já perceberam isso? Nós reinaremos sobre os céus e a terra, não os anjos. Ou seja, seremos colocados em um patamar acima dos anjos ainda. Outra bênção espiritual. Outra bênção de Deus para mim e para você. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós reinaremos com Deus. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que anjo reinaria. Mas eu e você vamos reinar. Olha que dádiva. Mais uma bênção espiritual. Mais um privilégio. Mas eu quero que vocês se segurem aí na cadeira de vocês. Porque agora eu vou mostrar para vocês algo que é totalmente verdade. Eu e você não merecemos esses privilégios. Olha aqui que a coisa já vai ficar bom. Deus nos está mostrando vários privilégios, vários direitos, mas nós não merecemos nenhum deles. Vocês concordam com isso? Sabe por que eu e você não merecemos esses privilégios, esse direito? E vocês vão entender agora. No momento em que eu e você falamos, eu tenho direito nisso, eu tenho privilégio disso, você está colocando Deus em dívida contigo. Se você chega lá na sua empresa e fala para o patrão, eu tenho direito de receber isso. Se for provado na justiça ou se o patrão reconhecer, ele está em dívida contigo. Sim ou não? Ele está em dívida contigo. Então, se eu e você colocarmos assim, ó, eu tenho direito em ter esses privilégios, em ter esse direito, eu e você colocamos Deus em dívida conosco. Vocês estão entendendo aonde nós queremos chegar? Tudo bem. Eu mostrei para vocês aqui que nós temos esses direitos e deveres, direitos e privilégios. Não estamos falando de dever hoje. Direitos e privilégios. O único dever que nós falamos aqui é obedecer a Deus. Então, nós temos esses privilégios e direitos. Só que eu e você, colocando isso assim, ó, eu tenho esse direito, eu tenho esse privilégio, nós colocamos Deus como endividado conosco. E aí não podemos deixar. Logo, eu e você merecemos o inferno. Acredita nisso? Eu e você merecemos o inferno. Por mais duro que pareça, é isso que eu e você merece. Por tudo que nós fazemos, é isso que nós merecemos. Somos trapo de imundície. Não merecemos nenhum privilégio, nenhum direito. Nós merecemos um lugar só. E o céu é uma bênção. O céu é um privilégio que eu e você não merecemos. Mas Deus quer nos abençoar com ele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu e você merecemos morte, mas Deus quer nos dar vida. Aquele predestinou do verso 5 de Efésios. Ele quer nos dar vida, mesmo nós caminhando para a morte. Apocalipse 22:14 tem um direito que nós teremos.
Abençoados são aqueles que praticam o quê? Os mandamentos. Novamente reafirmando, é o único dever que nós precisamos. Não temos dever mais, não. É esse um dever para tudo isso de direitos e privilégios. Para que eles tenham direito à árvore da vida. Então, felizes, abençoados são aqueles que praticam os mandamentos, ou seja, que fazem Efésios 1:4. Sejam sem culpa, porque eles terão direito à árvore da vida. Tem um texto da irmã White que mostra exatamente isso. Terão o direito à árvore da vida. Isso está, acho que, Primeiros Escritos, página 33 até a 35. Onde ela finaliza falando que teremos o direito à árvore da vida. O que a árvore da vida fazia? Vamos entender um pouco da árvore da vida nos dias de Adão. Adão, meu amigo, ele comia na árvore da vida para manter eternamente vivo. A árvore da vida era para manter a vida, ok? Então, se comia do fruto e se vivia. Se comia do fruto e se vivia, tá bom? Então, a árvore da vida é um agente que Deus deixou para que Adão e Eva não morressem nunca mais, ok? E todo mundo que viesse da linhagem depois. Eles comeriam da árvore da vida e ficariam vivos para sempre, ok? Nós teremos essa árvore lá no céu. Tem essa árvore no céu. Tem uma visão da irmã White onde ela vê essa árvore, que é uma árvore que tem quilômetros lá, parece. Um rio gigante, coisas lindas, maravilhosas. E vai ter essa árvore para todos nós lá comermos, para nos mantermos novamente vivos para a eternidade. Então, o foco dessa árvore da vida é manter para sempre a vida humana, né? A nossa vida. Agora eu penso numa coisa interessante. Adão peca e agora ele não tem mais privilégios e nem direitos. Vocês estão vendo? Por que não? Abram lá suas Bíblias em Gênesis 3, 22 e 23. O que aconteceu depois do pecado? O que aconteceu com a árvore da vida? O Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. E agora não, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Então, meus irmãos, a árvore da vida era para manter a vida. E agora, Deus tira Adão e Eva do jardim para eles não comerem da árvore da vida. Em outras palavras, Deus não quer que o homem peque para sempre. A ideia de Satanás era fazer Adão e Eva cair. E assim Deus ficaria numa sinuca de bico. Ou ele teria que perdoar Adão e Eva, e aí perdoar Lúcifer, ou ele teria que matar Adão e Eva, e Lúcifer ficaria como o correto. A lei é impossível de ser guardada. Então Lúcifer fez uma jogada de mestre. Mas ele perdeu. Por quê? Porque o santuário foi instituído ali, com a morte do cordeiro. Como nós já vimos aí um pouco antes com o nosso irmão Jantos, o que acontece? Alguém morreu ali. Senão Adão e Eva teriam que morrer. Só que o cordeiro morreu por eles, mostrando que Jesus já viria cumprir Efésios, que nós acabamos de ver. Desde antes da fundação, já estávamos escolhidos por Deus. Então, meus irmãos, a árvore da vida é um direito que Adão e Eva perdeu a partir do momento que quebrou os mandamentos. Ok? E nós teremos esse direito novamente quando nós chegarmos na Canaã Celestial. Tá bem? Então, olha que massa, que mais um direito. Se nós desobedecemos, infelizmente, não teremos o direito. Se nós obedecemos, temos os direitos. Bom, aqui deixou claro para nós mais um ponto de que Deus não quer que o homem pecasse para sempre. Porque se ele quisesse, ele deixava Adão e Eva dentro do jardim comendo da árvore da vida. Quando ele tira, já é mais um ponto aqui que Deus e o pecado, eles querem distância disso. Ok? E nós também precisamos estar. Logo, Deus afastando eles, aconteceu esse ponto. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês. Deus abençoa por meio de Cristo. Deus perdoa por meio de Cristo. Deus salva por meio de Cristo. Deus dá riqueza por meio de Cristo. Deus cura por meio de Cristo. Tudo que Deus faz é por meio de
Cristo, porque Cristo guardou todos os mandamentos. Cristo não pecou em nenhum momento. Ou seja, Cristo é quem Deus usa para nos abençoar. Estão compreendendo? Tá ficando claro para vocês o tema de hoje? Vocês querem base bíblica para isso? Vamos lá. Jó era perfeito. Isso é o próprio Deus que diz lá em Jó 1, verso 8. Jó, em Jó 9, 21, diz que ele era indigno. E não só uma vez, ele fala por várias vezes, no capítulo 34, no capítulo 38, por várias vezes Jó se acha indigno. Então, Deus fala que Jó é perfeito, mas Jó se acha imperfeito. Isaías pede para, né, Deus chama Isaías, e Isaías fala, não, mas eu sou ruim de boca, eu não sei falar ali, um baita de um profeta que foi Isaías, mas ele se achava indigno. Isaías nunca vai se achar alguém, ele sempre se acha indigno. Jeremias se acha indigno. Pedro, o principal dos apóstolos, se achava indigno. Paulo, o maior de todos os apóstolos, eu tenho até um livro dele, né, de Ellen White, Paulo, o maior dos apóstolos, se achava indigno. O maior pecador sou eu, é o que Paulo diz. Então esse é o que nós precisamos seguir. Nós precisamos entender que nós somos abençoados por meio de Cristo, porque nós somos indignos. Nós não merecemos os privilégios e os direitos, mas Cristo nos proporciona esses direitos porque Ele merece. Ele cumpriu tudo. Ele fez tudo. Ele não pecou. Estão entendendo? Se eu e você recebemos bênçãos, e nós recebemos, porque só de estarmos vivos hoje aqui, assistindo, estando no Zoom, já é motivo de bênção. Ou seja, é por meio de Cristo, não é porque você guardou algo ou fez alguma coisa. Ok? Espero que vocês tenham entendendo. O que eu e você somos? Eu vou mostrar para vocês agora que, de fato, nós merecemos o inferno. Tá? Romanos 5 vai nos deixar isso claro, nos versos 6, 8 e 10. Olha que interessante. Todos eles têm por meio de Cristo. Ok? Olha que interessante. Porque estamos nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Nós somos ímpios. Sabe por que eu e você somos ímpios? Porque ímpio é anti-Deus. Deus fala uma coisa, eu faço outra, eu sou ímpio. Então, se Deus fala alguma coisa para mim e para você hoje, e você fizer diferente, você é ímpio. Ímpio não é aquela pessoa que não conhece Deus, que não sabe sobre Deus, nada sobre Deus. Não. Ímpio é quem conhece e faz diferente. Então, no verso 6 de Romanos 5, está dizendo que eu e você somos ímpios. E só Cristo, a seu tempo, ele morreu por mim e por você. No verso 8, diz que eu e você somos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha que interessante, meus irmãos. Cristo morre pelos ímpios. Cristo morre pelos pecadores. Ou seja, por mim e por você. No verso 10 diz que eu e você somos inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vocês estão vendo o que eu e você somos? Nós somos ímpios, nós somos pecadores, nós somos inimigos de Deus. Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Logo, não merecemos os direitos e não merecemos os privilégios. Mas, por mais que eu e você não mereça, eu quero que vocês fiquem com essa frase aqui, se vocês não entenderam nada do que nós falamos até agora. E eu quero que vocês memorizem essa frase e fiquem falando ela o dia todo hoje, para vocês entenderem que eu e você somos indignos de pedir qualquer coisa, de achar que temos qualquer coisa. Deus não te deve nada. Mas mesmo assim, quer te dar tudo. Então, Deus não te deve nada. Sou vegetariano e tive um resfriado. Deus não te deve nada. Me guardei para o casamento e não arrumo ninguém. Deus não te deve nada. Devolvo meu dízimo, mas vivo na pindaíba. Deus não te deve nada. Muitas vezes nós brigamos com Deus como se Deus nos devesse algo. Não, Senhor, eu preciso disso.
quero isso, eu aquilo. Deus não te deve nada. Mas mesmo assim, quer te dar tudo. Ou seja, meus irmãos, eu e você merecemos o inferno. Mas Deus quer nos dar o céu. Amém? Nós temos direitos e privilégios, mas por causa do pecado, nós não merecemos nenhum deles. Todos esses direitos e privilégios que vimos, e ainda vamos ver mais um ainda, nós não merecemos. Por quê? Porque pecamos. Porque somos indignos. Tudo é pela graça. Se você acordou hoje, pela graça. Se você tem um dinheiro para comer hoje, é pela graça. Se você tem um emprego para ir hoje, é pela graça. Se você tem a sua vida hoje, é pela graça. Nada é por causa de você. Tudo é por meio de Cristo. Todas as bênçãos vêm do Pai. Todas. Mas nós temos um dever, que é guardar os mandamentos, que também é por meio de Cristo que conseguimos. Ou seja, então nem isso nós temos. Não é o nosso dever. O nosso dever é simplesmente dizer, Cristo, eu quero. E ele vem e inunda a sua vida. E a partir daí você é uma nova criatura. O maior privilégio de Deus que nós falamos hoje é a vitória total sobre qualquer pecado que você tem. Esse é o maior privilégio de todos, meus irmãos. Isso é nos fazendo voltar a ser um Adão, que perdeu esse privilégio porque ouviu a voz da serpente e da mulher. E você pode não parecer santo diante do seu amigo, diante do seu parente, diante do seu chefe, não sei. Às vezes alguém pode, não, essa pessoa aí, isso. Não importa, porque você tem que ser santo e sem culpa diante de Deus. Então, se você está fazendo o correto e você está achando que está correto para com Deus, é isso que importa. Porque não é o seu vizinho, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu filho que vai te julgar. É Deus que vai. Então você tem que estar para com Deus, perfeito e santo. Porque quem vai dar a avaliação final é Deus. Gálatas 2:20 é o que vai nos proporcionar isso. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém eu não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou assim por mim mesmo por mim. Então, meus irmãos, estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse texto aqui devia estar em todas as nossas paredes, porque ele é a chave para entrar no céu. O Roberto, sem estar crucificado, não entra. Porque quando eu e você estamos crucificados, nós não conseguimos mexer a nossa mão, nós não conseguimos fazer do nosso jeito. É Deus que faz. Então é por isso que ele fala crucificado, porque ele morreu. Ele não consegue mexer a mão, ele não consegue fazer o jeitinho brasileiro, ele não consegue fazer como Abraão, né, fez ali de, vou arrumar um jeito de ter o filho. Ele não consegue fazer essas coisas assim como Sansão, entendeu? Está crucificado. Crucificado é crucificado, não mexe. E é Cristo que vive. E é isso que você precisamos. Vou contar uma chargezinha do canguru. O canguru tem uma bolsa, certo? E quando e quando ele tem um perigo ali, o bebezinho, canguru, ele já corre para a bolsa. E ele não, às vezes ele ainda dá uma olhadinha ainda. O meu conselho para vocês é que vocês mergulhem nessa bolsa que é Cristo, como minha filha falou, e não coloque nem a unha para fora. Porque se você colocar alguma coisa para fora, Satanás pode estar com a mira apontada, só esperando você pôr uma unha que seja para fora e ele vai te acertar. E você vai cair. Agora, se nós estivermos dentro da bolsa, sem preocupação nenhuma com o que está fora, nós ficaremos bem. Então, faça como o canguru até meia parte. Entrar na bolsa. Mas não faça como o canguru de ficar curioso para saber o que tem lá fora. Porque seremos atingidos e Satanás sempre vai nos vencer.
se nós não estivermos do lado certo, com a força certa, porque ele é mais forte que nós, mas não mais forte que o nosso Deus. E o nosso último texto de hoje, Colossenses 3, de 1 a 3. Diz o seguinte: então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse texto me arrepia. E nós vamos finalizar com ele. O hino que nós cantamos no início mostra exatamente isso. Cristo está assentado à direita de Deus. E ali está dizendo no verso 3 que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lógico, logo, se Cristo está em nós, eu e você também estamos assentados à direita de Deus. Esse é o mais um privilégio que temos. E o nosso último de hoje. Se Cristo está em nós, estamos escondidos, estamos como o canguru. Os canguruzinhos dentro da bolsa. Se nós estamos assim, nós estamos onde Cristo está. E ele está assentado à direita de Deus. Mas o verso 2 diz como conseguir isso. É olhando as coisas de cima e não as da terra. Não é ficar rico, não é ter o melhor carro, a melhor casa, melhor isso, melhor aquilo. Nós se prendemos nesse mundo e queremos estar no céu depois. Mas Cristo nos manda já estar no céu aqui mesmo. Então vamos eliminar essas coisas da terra e vamos pensar nas coisas celestiais. Pois se Cristo está em mim, logo eu estou escondido em Cristo e Cristo está à direita do Pai. Logo eu também estou à direita do Pai. Eu já mostrei para vocês aqui algumas vezes, nós vamos ver isso muito no Apocalipse, que os filhos de Deus são representados como já no céu, mesmo não estando. E é isso que Cristo quer para mim e para você. Bom, meus irmãos, vou fazer um resumo rápido. Para vocês entenderem esse Colossenses 3 aqui. Vamos supor que eu sou... eu estou na sarjeta, sou um mendigo na rua, não tenho nada. Ok? Não tenho nada. Aí me aparece um amigo meu e fala: Roberto, você está fazendo o que aí? Você acaba de ganhar 50 milhões, é só ir na lotérica e pegar. Então, de mendigo eu viro um milionário. Aí eu vou até a lotérica, saco o meu dinheiro. Isso vai mudar o Roberto ou não? Isso vai mudar a atitude. Eu agora vou sair de uma atitude de mendigo para uma atitude de milionário. Talvez muitos não vão nem olhar para os amigos que estão, nem às vezes o amigo que me avisou do dinheiro, eu não vou olhar depois do dinheiro, não sei. Mas o fato é que uma pessoa que ele era mendigo, agora ele ganha milhões, a atitude dele vai mudar. Talvez por pouco tempo e depois ele volte a ser mendigo, mas vai mudar. Ele não vai ser a mesma pessoa quando receber esse dinheiro. E aí nós colocamos isso nesse texto. Eu não tenho nada. Eu não mereço nada, mas agora Deus quer me dar tudo. A minha atitude tem que mudar. Porque Deus está me dando e eu nem mereço. Então eu não posso fazer pouco caso disso. Estão entendendo? A nossa atitude precisa mudar. Ok? Que Deus possa nos abençoar a mudar essas atitudes. Que Deus nos ajude a termos esses privilégios e direitos, mas jamais se acharmos merecedores dele. Alguns privilégios: viver uma vida sem pecado, sermos filhos de Deus, sermos reis e sacerdotes, pois nós já somos. Isso está em Apocalipse 5. Então isso já é algo que já aconteceu. Eu e você, quando obedecemos a Deus, como somos, nós já somos reis e sacerdotes aqui. Ok? Porque nós estamos sob jurisdição do maior rei de todos. Alguns direitos: árvore da vida, viver eternamente, sentar no trono, estar diante de Deus, ser elevado acima dos anjos.
Aqui são alguns, meus irmãos. Não daria para contar o tanto de bênção que Deus tem para mim e para você. Tanto de privilégio que Deus tem para mim e para você. Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter entendido que nós temos... Deus não nos deve nada. Eu quero que essa frase fique na cabeça de vocês para toda a vida de vocês. Deus não nos deve nada. Se você está passando por um problema, Deus não te deve nada. Mas Ele quer te dar o tudo. A solução desse problema também está com Ele. Basta você desejar que Ele te ajude. Então, meus irmãos, leve isso para a sua vida. Deus não nos deve nada. Se eu estou passando por qualquer coisa, Deus não me deve nada. Faça como Jó. Jó tinha tudo, perdeu tudo, mas ele não negou a Deus. Por quê? Nada era dele. Ele tinha convicção disso. Por isso que Jó deixou nas mãos de Deus. Por quê? Não é nada meu, eu não perdi nada. Foi Deus que perdeu. Quem tem que ficar bravo é Deus, não eu. E assim, Jó se manteve firme. Que Deus possa nos abençoar a mantermos firme. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, 5 da manhã. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele nos dá muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. É com esse sentimento, Roberto, que eu vou te pedir, então, para você encerrar esse bloco com uma oração e logo em seguida vamos ter a oração cantada com a irmã Nice. Oremos, irmãos. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos agradecer ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Não merecemos absolutamente nada, mas mesmo assim, o Senhor nos dá tudo. Muito, muito obrigado. O Senhor já nos deu tudo, que era o seu Filho na cruz por nós. Agora precisamos simplesmente deixar o Senhor trabalhar em nós. É o que o Senhor pede, é isso. Nem pede que eu trabalhe para a minha própria salvação. O Senhor só pede que a gente fale, Senhor, faça a sua obra em mim. É isso. E Deus vai nos inundar com privilégios, direitos, bênçãos e coisas maravilhosas. Vai nos manter uma vida perfeita diante do Pai. Simplesmente precisamos deixar Deus trabalhar. É só não atrapalhar. Mas mesmo assim somos duros de coração. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a estarmos elevando a tua mensagem. Nos ajude a mudar o nosso conceito. Nos ajude a mudar a nossa forma. Assim como da sarjeta para milionário, que nós possamos mudar a nossa vida da água para o vinho através de Cristo Jesus. Pois nós vimos agora que todas as bênçãos vêm de ti. Somos incapazes de abençoar alguém porque nós praticamos o mal. Somos pessoas que pensamos o mal, queremos fazer o mal. Mas, Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a nos elevarmos até o Pai, através do seu Santo Filho, que nos fez tudo. Tudo foi feito por Cristo. Que nós entendamos hoje que por mais que vimos vários privilégios e direitos, nós não merecemos nenhum sequer. Nadinha. Nós só merecemos um lugar, mas o Senhor quer nos resgatar de lá. E nós queremos glorificar o seu santo nome por isso. Porque por mais que eu não mereça, que ninguém de nós aqui mereçamos absolutamente nada do Senhor, o Senhor mesmo assim nos dá tudo. Muito, muito obrigado por tudo que o Senhor proporciona para essa sala, para cada uma dessas pessoas, para as pessoas que estão no YouTube, para as pessoas que estão caminhando nessa escalada da verdade presente, Pai. Nos mantenha firme, pois o inimigo está irado. Mas nós sabemos que o Senhor é mais poderoso do que ele e do que qualquer outro. Pai querido, nos dê um ótimo dia de preparação, que possamos deixar tudo prontinho antes, muito antes do horário do pôr do sol, para que nós possamos ter um dia desde sempre, desde a hora do pôr do sol até a hora do outro pôr do sol, contigo interligado, com nossa mente voltada a ti, esquecendo dos trabalhos, dos problemas, das pessoas que estão nos atrapalhando nessa escalada,
esquecendo de tudo isso e focando em Cristo e no nosso próximo. Muito obrigado por tudo é isso que eu te peço e lhe agradeço, meu Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus, nos purifique segundo a tua boa vontade. Amém. Deus é nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas Ele mostra tais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta. Do pecado ele os livra e em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na bonança, nunca os filhos Deus ouvida. Seu desejo é guardá-los puros santos para a vida. Amém. Amém. Obrigada, irmã Nice, por esse louvor tão lindo. Vamos dar, então, agora continuidade, né, às nossas considerações. E o que o Espírito Santo falou ao seu coração? O que ele te tocou nesse momento? Né? Se você tem alguma coisa a complementar, né? Se você tem algum texto da Bíblia, do Espírito de Profecia, que você se sinta aqui à vontade para estar participando, né, deste momento, levantando aqui a sua mãozinha. Rose, muito bom dia. Abra seu microfone. Bom dia, irmãos. Só lembrei naquela hora que ele falou que é daquele que Deus não está com a mão encolhida, né? Que tem lá em Isaías 59:1, né? Oi? Ouviu? Sim, estamos te ouvindo. Não, eu lembrei desse texto, Isaías 59:1, que Deus não está com a mão encolhida, né? Para que não nos possa abençoar, mas que nossos pecados fazem separação entre ele e nós. Isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Hoje o Roberto enfatizou aqui, né, que Deus não te deve nada, mas Ele quer te dar tudo. E eu fiquei pensando aqui o que é o tudo de Deus. Nós não temos noção do que é o tudo de Deus. Né? Às vezes a gente pensa em coisas tão simples e Deus ali, Ele prepara mimos para cada um de nós. Né? E esse é o nosso Deus, que quer que a gente entenda que viver uma vida sem pecado é o que vai fazer com que nós estejamos com Cristo por toda a eternidade. Porque Deus quer nos chamar de seus filhos. Ele quer fazer de nós muito mais do que filhos. Ele quer fazer de nós reis e sacerdotes, né? E lá no céu, ele vai nos dar a árvore da vida para que a gente viva eternamente. E nós vamos ter o privilégio que Satanás queria, mas ele não teve, ele não vai ter, que é sentar no trono de Deus. Aquilo que Satanás queria, Deus vai dar para nós, a pior geração, a mais pecadora, a mais fraca, a mais vacilante. E nós vamos estarmos, então, diante de Deus e seremos, né, elevados acima dos anjos. Isso é maravilhoso, a gente ver o amor e o cuidado desse Deus por cada um de nós. Mas tudo isso só poderá acontecer por meio de Cristo Jesus. Foi isso que nós aprendemos hoje. E nós estamos com o coração alegre, porque é esse Cristo que é o nosso intercessor, é ele que nos liga a Deus. Você tem mais alguma coisa? Tem mais alguém que gostaria de complementar? Eu estou vendo que vocês estão aqui a pensar, né? Que vocês estão aqui a... Rose, pode falar.
Oi. É que eu acho que eu me perdi, não entendi aquela parte que ele falou. Só para ele poder explicar de novo que Jesus, que ele não é filho de Deus, tipo, mas ele é unigênito. Jesus é unigênito. Fala, dona Rose. Se nós pegarmos a história da redenção, logo nos 2 primeiros capítulos, o próprio Patriarcas e Profetas, primeiro capítulo, o próprio Verdade sobre os Anjos, os primeiros 5 capítulos, vai nos mostrar ali que isso foi uma nomenclatura, tá? Para nos ajudar na compreensão, ok? Deus fez dessa forma, porque pensem vocês, todos aqui eu acho que acredito que são pais e mães, certo? Pensem vocês perdendo um filho seu. Então, isso vai fazer um impacto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, filho. Aí você se coloca no lugar de Deus dando o seu filho para alguém. Isso vai criar um impacto. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, nós nem sabemos os nomes deles corretos e só saberemos no céu, ok? Quando isso acontecer. O que nós estamos dizendo é que o filho biológico é aquele filho que nasce de Deus. Então, por exemplo, Jesus não nasceu de Deus. Eles são coexistentes sempre. Então, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os nomes que nós não sabemos, ok? Esses nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, foram usados para o plano da redenção. Então, eles colocaram essa nomenclatura para que eu e você pudéssemos entender melhor esse plano, que também não vamos conseguir concluí-lo aqui. Só no céu nós entenderemos todas as nuances do plano da redenção. Então, o que nós queremos mostrar aqui para vocês hoje é que Jesus ele não nasce do Pai, ok? Ele não é um filho biológico, de fato, tá bem? E aí nós mostramos alguns textos bíblicos que nos mostram que filho não está interligado com o nascer de alguém. Aí eu falei para vocês, tem o Judas, que é colocado como filho da perdição. Por quê? Porque ele pratica a perdição, logo ele é filho dela. Nós temos Tiago e João, filhos do trovão, eles praticavam o que o trovão faz, eles eram barulhentos, estrondosos, bravos. Então, Jesus coloca como eles filhos do trovão, ou seja, eles faziam as obras do trovão, mas eles não eram de fato filho do trovão. Assim como Cristo, ele não é o filho de fato de Deus, mas ele Ele não faz é ser todas as criado, né? obras. Isso, ele não foi Não é criado. ser criado. Exatamente. Quando se fala de unigênito, é alguém que é único na espécie, ou seja, só Jesus é anjo, homem e Deus. Lembra? Mostrei para vocês que todas as vezes que Jesus aparece no Velho Testamento é como o anjo do Senhor, Miguel. Todas as vezes que Jesus aparece no Novo Testamento é como homem. E ele é Deus, porque isso é mostrado durante a Bíblia toda, mostrando que Jesus é Deus, ok? Então nós vemos ali que ele é o unigênito, ele é o único com essas características. Nem o Pai só é Deus, certo? O Espírito Santo também, e Jesus ele é unigênito, ele é o único que tem todas as características. Ele é Deus, homem e também já fez particularidades como Miguel também, que nós também já vimos no Verdade sobre os Anjos, que ele tinha É uma arcanjo, inteligência. né? Exatamente. É Não, anjo ou arcanjo? Chefe dos anjos. isso, ele é o chefe dos anjos, ok? É que entra tudo na mesma ali. Por mais que seja um pouco diferente, a questão aqui é nós mostrarmos que Jesus aparecia para as pessoas com uma forma pré-encarnada como um anjo do Senhor. E isso todas as vezes aparece na Bíblia. Todas as vezes que aparece anjo do Senhor, está relacionado a Cristo. Miguel, tá? Não é Jesus. Jesus a gente tem que lembrar, porque se a gente fosse minucioso, Jesus não existe no Velho Testamento. Essa palavra é do Novo Testamento, ok? Então, todas as vezes que Jesus aparece no Velho Testamento é como Miguel, tá bom? Que é como a gente acredita que Jesus é Miguel. Então, todas as vezes que ele aparece para falar com alguém no Antigo Testamento, é como Miquel. Só que ele não precisa falar o nome, então ele sempre fala o anjo do Senhor e assim por diante, ok? Acho que o irmão Caio quer falar alguma coisa aí. Opa, irmãos, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A questão da nomenclatura filho é muito interessante porque ela também, nos tempos bíblicos,
não indicavam apenas uma ligação parentesca, né, entre o pai e o filho que foi gerado, mas também ligam a questão de fisiológica mesmo, né, natureza, ontológica, melhor dizendo, né, uma questão de natureza, né. Então, por exemplo, quando Jesus lá em João capítulo 8, né, se declara ser o filho de Deus, e durante toda a jornada dele, ele se declarou ser filho de Deus, você observa que ele era constantemente acusado de quê? De blasfêmia, né? Se pôr na mesma posição de Deus, né? À toa que os fariseus, eles vão questionar, tu sendo homem, se considera como sendo Deus? Isso, os fariseus vão questionar logo após Jesus dizer que é o filho de Deus, né, lá em João capítulo 8. Então ele era acusado constantemente de blasfêmia, porque no pensamento bíblico, filho não é só ali, como eu falei, uma questão de parentesco, mas é também uma questão de natureza, né? Não é à toa que vamos lá para Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, quando o anjo do Senhor aparece lá, é o próprio Jesus, Nabucodonosor vai caracterizar ele como o quê? Como filho dos deuses, né? É exatamente dizer que alguém da mesma natureza que os deuses que Nabucodonosor acreditava, né? Então, é esse mesmo sentido. E aí você pega, por exemplo, ali, João capítulo 6, se eu não me engano, que Jesus fala que todo aquele que não aceita Jesus como Salvador é filho do diabo. Quando Jesus fala é filho do diabo, ele está licitando, não que o indivíduo foi gerado do diabo, né? O diabo não cria nada, mas é da mesma natureza que o próprio diabo. Você vê que a Ellen G. White confirma isso, né? Ela escreveu uma vez na revista Sinais dos Tempos que, quando Adão pecou, o homem agora, por natureza, passou a ter a mesma natureza do próprio diabo, né? O caráter do homem e o caráter do diabo é o mesmo. Não tem assim um desacordo entre o homem natural e o próprio diabo depois da queda, né, infelizmente. E aí agora o homem é adotado por Deus, né? Então tem também essas questões. A nomenclatura é muito interessante na Bíblia e essa questão de filho, ela é uma questão bem ampla, né? Para indicar a natureza do próprio indivíduo. Filho do homem, Jesus ser chamado de filho do homem. Ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo é filho do homem. Ele não foi gerado por nenhum ser humano. A Bíblia fala que foi gerado pelo Espírito, mas ele também tem natureza humana, né? Por isso que ele tem essas duas, ele é chamado dessas duas são filho de Deus, filho do homem, né? Natureza divina e também tem natureza humana. Obrigado, Obrigada, Caio. irmão Caio. Foi muito bom o complemento aqui, né? Do raciocínio do Roberto com o Caio, a pergunta da Rose que veio enriquecer, né? Como são importantes as perguntas, né, gente? As perguntas elas vêm trazer luz, né, para todos nós. Eu te agradeço, Rose, né, pela sua participação, pela sua pergunta, foi muito pertinente e todos nós aprendemos muito aqui hoje, né, sobre esse assunto. Mais alguém gostaria de estar participando? Bom, não estou vendo aqui ninguém levantando a mão, né? Antes de encerrar aqui a sala, eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês pelas orações, enquanto, né, estivemos fora ali na missão pela Europa. Nós estivemos primeiramente em Portugal, depois em Milão, fomos para a Suíça, para a Alemanha, para a Inglaterra, e nós estivemos ali levando a mensagem da saúde, né? E tivemos oportunidade de fazermos tratamentos naturais e nós entendemos por que fomos ali. A Europa, né, é um país um continente extremamente ateu, de pessoas ateias, né, ateus. Eles não acreditam, né, em Deus e é muito difícil levar o evangelho para aquele povo. E Deus nos mostrou claramente que a mensagem da saúde, os 8 remédios, é a porta que
é possível, né? É essa porta que vai ser aberta para chegar ao coração dessas pessoas. E eu quero fazer um breve relato para vocês de algo assim que para mim ficou muito claro que esse é o caminho. Tivemos muitas experiências ali, mas quando estávamos voltando, né, da Inglaterra para o Porto, né, que nós teríamos que voltar por Portugal, por onde chegamos, e nós estávamos passando ali pela Polícia Federal, e nós fomos abordados pelos policiais federais dali de Portugal, devido ao volume, né, que a gente carregava. A gente tinha 8 bonecos que a gente vestia, né, essas roupas, de uma forma didática, ensinar as pessoas a importância dos 8 remédios. E, ao passar ali, nós já tínhamos passado, quando chegamos, né, eu e a Cesiane, fomos abordados pela polícia, e novamente o mesmo policial nos abordou e nos colocou numa sala. Eu, Lígia, Irani e a Cesiane. E ele queria saber que bolsa era aquela, o que tinha dentro da nossa bolsa. E nós tivemos a oportunidade de relatar para ele, para aquele policial, sobre os 8 remédios, o que eles eram, por que a gente usava aquelas roupas, mostramos fotos dos países que fomos, por onde passamos. E então, aquele policial começou a achar interessante o nosso trabalho. E a gente começou a relatar que nós fazíamos tratamentos com argila, com carvão, com dolomita, e ele começou a achar tão interessante, e a Cesiane perguntou, posso fazer uma oração com você? Ele falou, não pode, porque senão o chefe, né, pode achar ruim aqui e tal. E nisso chega o chefe. E o chefe começou também a conversar conosco, né? E ali nós também podemos apresentar, falar para ele o que nós fazíamos, que nós éramos missionárias, que estávamos fazendo tratamentos naturais pela Europa. E esse chefe ficou encantado com o que a gente fazia. E eu falei com ele, olha, da próxima vez que voltarmos aqui, nós vamos fazer o tratamento natural em toda a sua equipe. Nós vamos convidar vocês para fazer uma desintoxicação no fígado, vamos colocar argila em vocês. E eles acharam aquilo tão engraçado. E aí chegou outro policial e entrou na conversa. Depois chegou uma outra mulher que também entrou na conversa. Enfim, nós podemos ali testemunhar para um setor, né, dentro do aeroporto, que é a Polícia Federal, e nós tivemos a oportunidade de deixar ali 2 livros e mais a lição da Escola Sabatina da Irani, que era a única coisa que tínhamos para deixarmos. E do lado de fora também tinha um outro policial que estava nos ouvindo, e ele falou, eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, né? Então foram 5 policiais federais que nós tivemos a oportunidade de conversar com eles sobre o que estávamos fazendo em Portugal. Deus tem planos na vida daqueles homens, daquele chefe, né, ali da Polícia Federal. Que vocês possam lembrar nas orações de vocês, das pessoas que estão ali, porque todas se declararam não acreditar em Deus. Então, mas Deus proporcionou essa oportunidade de nós ali falarmos do seu amor. Essa é uma das experiências que a gente viveu, e nós sentimos ali o tempo todo Deus conosco, Deus nos guiando, Deus nos dirigindo, Deus nos protegendo, e Deus também conduzindo toda a programação. E nós temos a plena certeza que tudo isso foi possível porque vocês ficaram do lado de cá orando por nós. Então, muito obrigado pelas orações, e que agora nós possamos continuar a orar por aquele povo, porque Deus tem uma missão. Deus levantou ali várias portas e várias pessoas que vão dar continuidade a essa mensagem, que é a mensagem que vai terminar a pregação do Evangelho, porque ela é a porta que amacia o coração das pessoas, porque todo mundo quer ter vida plena, quer ter saúde, e diante dessa mensagem, as pessoas se rendem.
né? Então, que Deus possa ser com cada pessoa que ali foi atendida, que ouviu a mensagem, que ela possa continuar a sentir nos seus corações o poder curador de Jesus Cristo, porque somente Ele pode curar, né? Então, é isso que a gente voltou para casa com esse sentimento, que esse Jesus que o Roberto apresentou hoje, ele é um Jesus real, e é através dele que as coisas acontecem. E nós sentimos esse poder de Deus na nossa vida e na vida daquelas pessoas por onde passamos. Obrigado por tudo. Bom, gente, nós vamos então agora encerrar esse momento, né? Até mesmo porque hoje é o dia da preparação. Caio, você encerra para a gente com a oração? Sim. Só um minutinho, Caio, antes de o irmão orar. Amanhã, irmãos, nós vamos ter o Janderson novamente, tá? O irmão Janderson, estou confirmando com ele, mas é bem possível mesmo que ele faça o Branás. E ele vai fazer aquele estudo sobre o pecado, tá bom? Então, não deixam de estar aqui amanhã para nós entendermos esses pontos aí, tá bom? Pode orar, Caio. Senhor Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade, e a ti somos gratos por esses momentos que o Senhor tem proporcionado, essas pessoas que estão aqui, a nós, meu Pai, como povo, momentos edificantes, na qual as primeiras horas da manhã são reservadas e dedicadas ao que de fato interessa, a busca, meu Pai, por te conhecer cada vez mais. Que o Senhor possa conduzir cada membro nessa sala, nesse dia de preparação, que de fato, meu Pai, seja tudo feito para a honra e glória do teu nome. Possamos mostrar, não apenas através de nossas palavras, mas através de nossa vida, um cristianismo, meu Pai, que de fato é o cristianismo remanescente, daquele povo que viveria nos últimos tempos dessa terra, para proclamar ali com um grande poder, o poder do teu Santo Espírito, a voz da última mensagem a ser proclamada, meu Pai, a mensagem do terceiro anjo, nós possamos compreender nosso propósito, nosso chamado, que possamos ser pessoas cada vez mais humildes, meu Pai, cada vez mais amáveis, cada vez mais bondosas, com senso da verdade, com senso de justiça, coisas que apenas Cristo tem, aspectos apenas de seu caráter, e eu suplico que impute esses aspectos em nossa vida, possamos nos tornar, meu Pai, pessoas melhores cada vez mais, e assim o mundo saberá que somos diferentes, e não é porque somos diferentes por natureza, mas porque temos um Deus que nos redimiu, e isso será manifesto perante todo esse mundo. Que o Senhor possa nos usar, conduza o teu povo, reaviva a tua igreja. Sabemos que essa é a tua igreja, meu Pai, uma alta igreja. Sabemos que tu conduzirias essa igreja. Essa igreja é a menina dos teus olhos. Sei que porá tudo em ordem, meu Pai. E tudo será para a honra e glória do teu nome. Nos conduz nesse barco, que não possamos deixá-lo, mas que possamos ser firmes até chegarmos ao porto seguro. Em nome de Jesus, amém.